Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Professor José trazendo mais um videozinho explicando as atividades dessa terça-feira, dia 6 de abril. Tá? Não são muitas atividades se a gente for parar para analisar. Acho que ao todo são 4 perguntas, dá uma página e meia. Mas a gente tem uma leitura, que é importantíssima. Olha só, o primeiro texto aqui já tem o enunciado ali em cima. Leia a fábula e responda. Primeiro de tudo, a fábula é uma historinha, é um conto, tá? Que é uma história fictícia, não é de verdade. Que traz como personagem um animal ou seres que não têm vida assim de verdade, né? E esse texto traz uma lição pra gente aprender, tá? E aí a gente tem essa nossa história aqui, o lobo e a ovelha. Um lobo cinzento, muito ferido devido a várias mordidas de cachorros do mato, descansava doente e bastante abatido em sua toca. Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que passava ali perto e pediu-lhe para trazer um pouco de água de um riacho que corria ao lado dela. Assim falou o lobo: se você me trouxer água, eu ficarei em condições de conseguir meu próprio alimento. Claro, respondeu a ovelha. Se eu levar a água para você, sem dúvida eu serei esse alimento. Olha aí, a ovelha foi esperta, não é mesmo? E aí, pessoal, a questão 9, ela nos pergunta o seguinte: a frase que expressa uma opinião é... E aqui a gente precisa refletir sobre o que é uma opinião e o que é um fato. Fato é um acontecimento, aquilo que a gente não pode discutir, não depende de quem fala. E já a opinião é como eu entendo esse acontecimento. Por exemplo, nós vemos 2 crianças correndo. E quando pensa que não, uma delas cai e se machuca, o fato é que uma delas caiu e se machucou. Agora, a opinião é, por exemplo, quando alguém diz que, olha, eu acho que o responsável pelo tombo foi aquela criança, ou então foi um amiguinho. E aí a gente começa a dizer como que eu entendi, como que eu interpretei aquele fato. Certo, pessoal? E aí, ó, a gente tem a pergunta aqui sobre a história. Uma dessas frases indica uma opinião e não um acontecimento. Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que passava ali perto. Esse chamar a ovelha foi um acontecimento ou foi um pensamento sobre um acontecimento? Letra B. Um lobo cinzento muito ferido devido a várias mordidas. Isso é um acontecimento ou é uma opinião, uma interpretação do acontecimento? Letra C. Se eu levar água para você, sem dúvida eu serei esse alimento. E aí? Aconteceu algo aqui ou foi uma interpretação de uma das personagens? E por último, a letra D pediu-lhe para trazer um pouco de água de um riacho. Isso foi um acontecimento ou foi uma interpretação, pessoal? Fato ou opinião? Essa é a nossa questão 9. Na sequência, nós temos a questão 10, que nos faz uma provocação sobre a cadeia alimentar. A cadeia alimentar é um grupo de relações entre animais e plantas em que uns servem como alimento para o outro. De acordo com a cadeia alimentar, o lobo da fábula é considerado um. Olha aí a gente tem um desenho ali da cadeia alimentar. Nós temos os decompositores que a gente viu numa atividade remota anterior, que são fungos e bactérias, não é mesmo? Nós temos os produtores, que são aqueles que produzem o alimento, que por exemplo são as plantas. Nós temos os consumidores primários, que são aqueles que consomem essas plantas, né? Ou pequenos, que já são pequenos, na verdade, né? Já são pequenos animais. Aí nós temos os consumidores secundários, que vêm e se alimentam desses pequenos animais. E nós temos os consumidores terciários, que se alimentam de outros animais não tão pequenos assim. E aí na questão 10 a gente quer saber se o lobo é um produtor, ele é um decompositor, ele é um predador ou ele é uma presa? Olha só, pessoal, olhando o esqueminha ali, a gente já consegue eliminar 2 alternativas. E aí, predador é aquele que caça e a presa é aquela que é caçada. O lobo se encaixa em qual, pessoal? Na sequência, nós temos algumas informações mais científicas a respeito do lobo. Olha aí, nós temos o nome popular, que é lobo cinzento. Nós temos o nome científico, que é Canis lupus. Nós temos o tamanho, que é a dimensão, ele tem ali entre 1,10 m e 1,40 m. As fêmeas costumam ser menores que os machos. O peso varia ali em torno de 30 a 45 quilos, ou seja, olha
Eu imagino que muitos de nós temos esse peso, né? 30 a 45 quilos, ou seja, tem lobo aí que pesa o mesmo tanto que a gente. O professor não, porque o professor pesa um pouquinho mais, né? Mas tudo bem. O período de gestação é aproximadamente 63 dias. 63 dias dá um pouquinho mais de 2 meses, né? Lembra que 30 dias é um mês. Então 2 meses são 60 dias. Então 63 é um pouquinho mais de 2 meses. Filhotes. Vem de 4 a 7 filhotes por vez. Então, cada vez que uma loba ficar grávida, ela dá ali à luz a 4 a 7 filhotes. Os lobinhos nascem completamente cegos e dependem de cuidados especiais de seus pais. Olha aí que interessante. E o tempo médio de vida é 13 anos. Podem chegar a viver a 16 anos em cativeiro. Ou seja, se eles forem criados em cativeiros, né, em zoológico, podem chegar até 16 anos. Mas a média, de modo geral, eles vivem 13 anos. E a velocidade média correndo é de 60 km por hora, ou seja, uma velocidade bem bacana. Um carro aí em terceira marcha anda a 60 km por hora tranquilamente. E ali embaixo, pessoal, www.terra.com/crianças/bichos/lobo.htm é o link, é de onde essas informações foram retiradas. A gente pode dizer que são as referências desse texto. E aí a gente vai para questão 11, que diz o seguinte: de acordo com as informações acima, o lobo cinzento vive em média 13 anos. Podemos afirmar então que o lobo cinzento vive 2 décadas e 3 meses, 1 década e 3 anos, 3 décadas e 3 anos ou 3 décadas e 3 meses. Então, pessoal, 13 anos. O segredo aqui é a gente identificar que 1 década é 10 anos, certo? E aí então 13. Como que a gente pode representar esse 13 ali? E aí a gente assinala a alternativa correta. E por último, última perguntinha, questão 12, nós temos a informação. O lobo cinzento percorre em média 60 km durante 1 hora. Então podemos afirmar que mantendo essa velocidade ele percorrerá em 3 horas 120 km, 240 km, 300 km ou 180 km. Então imagina o seguinte, pessoal, se ele começar a correr agora, daqui 1 hora ele vai correr 60 km, certo? Aí daquele ponto ele vai correr mais 1 hora, já deu 2, ele vai correr mais 60 km. Daquele ponto ele vai correr mais 1 hora, ou seja, mais 60 km. Como que eu posso encontrar, então, qual cálculo eu poderia fazer para encontrar essa resposta? Eu poderia usar a multiplicação, ou seja, se ele em 1 hora ele corre 60 km, em 3 horas ele vai correr 3 vezes os 60 km, certo? E aí a gente encontra a resposta. Pessoal, são essas as atividades, são essas as questões para o dia de hoje. Espero que vocês consigam realizá-las tranquilamente. Qualquer coisa, estamos no grupo. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.